Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma noite aqui na nossa casa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma citação que a gente fala bastante, né? Quando Jesus disse que ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, o que significa chegar ao Pai senão por Jesus? Será que isso significa então que as religiões que não têm Cristo como centro não chegam ao Pai? Será que isso significa que se nós fizermos qualquer coisa diferente do que Jesus pregou no Evangelho, a gente não chega ao Pai? Será que isso significa que eu preciso de um templo, de uma igreja, de algum lugar cristão para chegar ao Pai? Então eu trouxe algumas reflexões hoje para a gente entender um pouquinho o que essa passagem nos coloca, né? Para começar, eu encontrei uma mensagem que, assim, para variar, não tem autor, mas achei muito bonita. O amor. A inteligência sem amor te faz perverso. A justiça sem amor te faz implacável. A diplomacia sem amor te faz hipócrita. O êxito sem amor te faz arrogante. A riqueza sem amor te faz avara. A pobreza sem amor te faz orgulhoso. A beleza sem amor te faz fútil. A autoridade sem amor te faz tirana. O trabalho sem amor te faz escravo. A simplicidade sem amor te deprecia. A lei sem amor te escraviza. A política sem amor te deixa egoísta. A fé sem amor te deixa fanático. A cruz sem amor se converte em tortura. A vida sem amor não tem sentido. Falar em Cristo sem falar de amor é impossível, né? É como se a gente estivesse unindo num substantivo só. Quando eu falo Jesus Cristo, eu estou falando semente de amor, eu estou falando centelha de amor. E estou indo um pouquinho além, eu estou falando no exemplo de amor. Então, qual é o caminho que a gente vai seguir para chegar a Deus? Qual é o caminho que a gente vai seguir para alcançar o que lá os antigos evangelhos já chamavam de salvação? O que é essa salvação, afinal de contas? Então, quando Jesus disse, ninguém chega ao Pai senão por mim, a gente tem que lembrar no mínimo de 4 coisinhas importantes. A nossa religião, o Espiritismo, ele é uma religião cristã. Então, nós damos a interpretação da nossa filosofia de vida em cima do exemplo de Cristo. Mas tem uma coisa que eu costumo falar, que Buda não era budista, Cristo não era cristão, né? Ou seja, o amor é a religião maior. E nós temos nas diferentes religiões diferentes eixos, eu não diria diferentes focos, mas diferentes personagens que simbolizam o amor. Então, para falar um pouquinho do amor hoje, eu vou um pouquinho além do Evangelho, tá? Porque eu acredito que o único caminho é o caminho do amor. Então, para mim, não particularmente, né? Vou pedir uma licença para quebrar um pouquinho os nossos protocolos. Para mim, pessoalmente aqui, Francine, não importa o termo. Buda, Jeová, Oxalá, Jesus. Para mim, pessoalmente, todos simbolizam uma energia maior, que é uma energia de amor vindo de Deus. Então eu vou procurar focar um pouquinho mais no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, mas eu vou tentar ilustrar também com alguns exemplos um pouquinho fora também do nosso Evangelho. Porque quando a gente sai daqui, a gente não encontra só pessoas espíritas. Nós não convivemos só com espíritas. Tanto é que muitas pessoas que estão aqui hoje não se intitulam espíritas. Não se assumem espíritas. Muitas pessoas costumam dizer o quê? Eu sou cristão. Mas dentro do cristianismo, qual é a sua religião? Eu sou católico, né? Todo mundo foi batizado, né? A gente sabe disso. Mas eu simpatizo muito com o espiritismo. Ou quando muitas vezes é questionado por uma outra pessoa que você sabe que não vai ter a mesma filosofia de vida que você, a gente vê alguns exemplos assim, que não estão errados, né? Estou só ilustrando. Quando a pessoa diz assim, por exemplo, mas qual é a sua religião? A minha religião, assim, você conhece Chico Xavier? A minha religião é a mesma da dele. E por que a gente tem esse zelo todo, muitas vezes? Primeiro, a questão do medo.
A gente ainda está numa sociedade que não abriu a mente para que a grande salvação, a grande questão é o amor. Não importa por qual caminho você vá. Por isso eu vou falar hoje que existe um caminho do meio. Segunda questão é que muitas vezes nós mesmos temos esse receio. Ah, mas se eu falar que eu sou espírita, vão achar que eu vou para um terreiro batucar. Ah, mas se eu falar que eu sou espírita, vão achar que eu coloquei a galinha com a pipoca ali na frente. Ah, se eu falar... Então, essa preocupação que muitas vezes a gente tem no momento de assumir a nossa religião, já é porque nós estamos transferindo para outra pessoa o nosso olhar, vou falar uma palavra bem pesada agora, de preconceito com as outras religiões. Porque o que tem se a pessoa não entender que a tua religião não é a mesma de Chico Xavier? Qual é o problema? Se a pessoa achar que a tua religião é aquela que está no terreiro ou é aquela que está num outro templo. Por que nós temos isso dentro de nós? Porque nós muitas vezes não vivemos verdadeiramente a religião. Porque a religião não é o espiritismo ou o catolicismo, nada disso. Religião significa religar. E dentro da língua portuguesa, toda vez tem o prefixo re, alguma coisa que está acontecendo de novo ali. Então, religar, ligar de novo. Se eu estou dizendo ligar de novo, eu já estou assumindo que ligar ao Pai é ligar novamente. Eu já sou ligado, né? Eu já tenho uma vivência de ligação com o Pai. E escolher uma religião é apenas escolher um caminho que vai me auxiliar para manter essa ligação. Então, não importa qual. Cristo deixou claro para a gente que a aplicação da lei do amor é a mais importante. Ele se fez, né, pessoa, ele esteve aqui para mostrar isso para nós. Eu estava vendo um videozinho esses dias na internet, eu não tenho certeza de que igreja é aquilo, mas foi um pastor que publicou. E até vi que está bem bastante acesso, assim, talvez muitos aqui já conheçam um vídeo que se chama A Ponte. Então ele é uma história bastante triste, de um senhor que trabalha no continente europeu, e a função dele ele trabalha numa região que a gente tem aquela ponte suspensa, e que ora ela é ponte, né? E ora ela é uma ferrovia. Então, por esse mesmo espaço, a gente sabe que o Brasil é gigante, isso não é a realidade de todos os países, então a busca por espaço muda a tecnologia de diversos lugares, né? Então, o que acontece? É muito comum, principalmente no continente europeu, você ter a ponte que tem mais de uma função. Então, quando vai passar uma embarcação, ergue-se a ponte. Quando está vindo o trem, você baixa a ponte e ela faz o papel da ferrovia. E nessa historinha ilustrativa, né, esse senhor trabalha na função de monitorar os momentos em que tem que ficar a ponte abaixada para passar o trem e os momentos em que a ponte tem que ser erguida para que passem as embarcações. E diz a história que numa manhã, o filho desse senhor chorou muito, pediu muito, abraçou muito o pai que queria ir com ele para o trabalho. E o pai ficou muito impressionado com aquela demonstração de afeto, porque não era comum ao filho pedir para ir ao trabalho com o pai. Então o pai deixou, né? Ficou com aquele sentimento, nossa, mas ele não é de ficar pedindo, então hoje eu vou levar. E levou o filho para o trabalho com ele. E a criança teve um dia muito divertido, gostou de ver o trabalho do pai, beijou, abraçou. Mas num determinado momento, a criança não estava aos olhos do pai. Estava afastada. Quando o pai ouviu o sinal de que estava vindo uma embarcação, ou seja, né, era o momento de ele erguer a ponte, ele ficou concentrado no trabalho e ergueu a ponte. Depois que a embarcação passou, ele se lembrou que tinha que procurar esse filho. No momento em que ele avista o filho dele estava brincando na ligação da ponte com os trilhos. E naquele mesmo momento já estava vindo o trem. Portanto, em fração de segundos, esse pai tinha que escolher se ele baixaria a ponte para o trem passar, e com isso ele estaria entregando a vida do filho dele, porque a criança seria atropelada pelo trem, ou se ele manteria a ponte daquela forma para ir buscar o seu filho, e com isso ele condenaria à morte mais de 200, 300 pessoas que estivessem dentro daquele trem. E muito rapidamente esse pai fechou os olhos no momento de oração e ativou a ponte, baixou o trilho e perdeu o seu filho. E no momento desse sofrimento todo, quando passa o trem, ele vê na estação as pessoas saindo de dentro do trem.
felizes sem saber o que tinha acontecido, com crianças, com jovens, com adultos, né, com idosos. E aí a gente fica impressionado com essa história, porque o vídeo acaba ali. E aí tu fica, meu Deus, como assim? Então esse pai entregou o filho dele, morreu o filho dele, e ele está ali olhando e sorrindo, e tem gente descendo do trem. E aí você para pensar, espera, essa história é uma metáfora. Nós fazemos parte dessa história. Nós estamos dentro do trem. E esse pai foi o nosso Criador, que entregou o seu Filho Cristo à morte para nos salvar, para nos proteger. E por que a gente fica tão impressionado com essa historinha, com essa metáfora, mesmo sabendo que ela não é uma história real, e a gente não para perceber que alguém fez isso por nós? Que houve sim um pai que entregou a vida do seu filho em sacrifício para salvar essas pessoas nesse trem de vida que somos nós. E nós muitas vezes não paramos para pensar nisso. E nós muitas vezes não queremos ter uma religião. Não queremos ter um compromisso. Não queremos parar para estudar um pouquinho como foi a passagem de Cristo aqui na Terra. O que ele realmente atravessou enquanto ele esteve aqui? Que vivências ele teve? O que a gente tira dessas vivências para aplicar na nossa vida? Então, tem duas questões aqui. Quando Cristo disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. O que ele está dizendo? Que ninguém chega ao Pai senão por amor. E não necessariamente apenas as religiões cristãs cheguem ao Pai. Mas ninguém chega a Ele senão por amor. E aí tem duas questões que eu elenquei aqui que eu penso que seja importante. São dois opostos. Primeiro, a gente também tem que ter claro que quando a gente escolhe uma religião para a nossa vida, a gente não pode terceirizar as nossas questões. Ou seja, o fato de eu vir, por exemplo, à casa espírita, não significa que eu já estou fazendo a minha parte. Olha, mas uma vez por semana eu vou lá na casa espírita, eu fico por uma hora lá dentro, eu escuto uma palestra, eu tomo um passe, pronto, eu já estou fazendo a minha parte. Eu segui os ritos, digamos assim, que a casa espírita faz. Não. Seja na casa espírita ou em qualquer religião, o fato de nós seguirmos dentro de uma igreja, de um templo, os rituais que esse local coloca, não significa que nós não tenhamos mais nada o que fazer. Mas o extremo disso também é complicado. Hoje a gente percebe uma grande quantidade de pessoas que diz assim, eu não preciso de religião. Eu vou direto. Como se estivesse falando ali do dono da empresa, né? A gente escuta uns exemplos assim, eu não preciso de intermediário. Eu vou direto a ele. Olha a nossa audácia. Olha a nossa arrogância. Né? Olha a nossa falta de humildade. Pô, legal, beleza. Eu tenho um canal direto aqui, ó. Que bom. Eu não tenho. Por que eu não tenho? Eu, Francine, não tenho. Porque não existe para mim esse canal direto. O que existe para mim são formas de atravessar esse caminho. E tudo aquilo que se faz em conjunto se faz melhor. Se eu tenho a possibilidade de escolher uma religião, de ter uma religião, significa duas coisas. Eu tenho a humildade de saber que sozinha eu não vou conseguir, e eu tenho a sabedoria também de admitir que existe um grupo, seja a casa espírita, como eu falei, seja a igreja, seja o templo, não importa, que me auxilia nesses passos, que vai me dar orientação, que vai me dar serenidade, que vai me ajudar, que vai fazer oração, que vai permitir um aprendizado em conjunto. Eu não lembro agora em datas, se eu fosse boa de data eu dava aula de história, não sou, mas durante quanto tempo, os filhos das pessoas com maior poder aquisitivo, filhos de fazendeiros, tinham aula dentro de casa, A gente sempre vê isso em livros, em filmes, no que for. Então eles tinham aula dentro de casa, até que chega, e isso era um símbolo de status, Eu tenho dinheiro, eu pago para ter um professor só aqui com meu filho. E isso foi caindo com o decorrer do tempo. Porque as pessoas foram empobrecendo? Não. Porque foi comprovado que nós, seres humanos, aprendemos na convivência. Nós aprendemos em conjunto.
Então, uma criança numa sala de aula vai ser muito mais estimulada do que uma criança com um único professor ou uma equipe de professores ali 12 horas por dia com ela. Então, se isso foi comprovado na educação, por que a gente tem dificuldade de aplicar isso na nossa vida espiritual? Por que muitas vezes a gente ainda acha que a gente não precisa ter uma religião? Sendo que olha o aprendizado que a gente tem em conjunto. Às vezes essa conversa que a gente tem quando a gente chega na casa espírita uns minutinhos antes de começar a doutrina, já foi de um crescimento, já serenou o nosso coração, já foi de uma energia que muitas vezes nem importa ali o que a Flávia fala na palestra. Eu já estou saindo tão bem daqui, já foi uma energia tão boa, já foi uma troca tão boa que eu fiz com a pessoa que estava do meu lado, que já valeu eu ter vindo. Então a gente tem que cuidar para nenhum desses extremos acontecer. A gente não seguir uma religião única exclusivamente por um dogma, para prestar, aí uma contas à sociedade. Então eu tenho que dizer uma religião, então eu vou dizer que eu sou católica. E aí eu acho o máximo, me perdoe se há católicos aqui, fui católica durante 15 anos da minha vida, mas eu acho o máximo quando eu escuto assim, eu sou católico, praticante. Oi? Eu não sabia que tinha uma classificação católico não praticante. Espírita praticante, espírita não praticante. Então tem o médico não praticante, é mais barata a consulta, será? Do que o médico praticante? A gente vai procurando adjetivos para justificar aquilo que a gente está fazendo de errado, aquilo que a gente está deixando de fazer. Não existe você é praticante ou você não é praticante. Porque se você não é praticante, você não tem religião, você não é um religioso, você não segue a sua religião. Então nós temos sim que começar tendo a humildade de saber que juntos nós somos mais fortes. Que a minha oração, sendo feita sozinha por mim, tem força. Mas a minha oração com ela vai ter mais. E com ela e ele vai ter mais. E assim por diante. Porque nós estamos trocando as nossas energias, estamos unindo por uma causa maior. Então esses dois extremos da religião não são legais. Outra coisa que eu também penso que é muito importante falar é que assim, a gente ainda vê, principalmente nos escritos mais antigos, essa palavra salvação. E aí parece uma palavra meio forte, Nossa, eu não estou morrendo, não estou perdido. Mas o que nesse sentido, por que no Evangelho mais antigo fala da salvação? Porque acreditava-se que o ser humano se perderia sozinho, não conseguiria. E por isso veio a palavra salvação. Não para menosprezar, não para subjugar, mas para dizer que a gente consegue salvar sim a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração quando nós estamos juntos. E quando Jesus colocou assim que essa condição, digamos assim, para chegar até Deus, quando ele disse que ele era o caminho, por quê? Porque ele veio vivenciar e exemplificar o amor. Mas em cada religião vai ter o seu exemplo de amor. E não cabe a nós classificarmos ou darmos uma hierarquia às religiões. A gente não precisa do extremo, ou para lá ou para cá. Parece quando a gente é criancinha, Você vai lá, faz uma porcaria, daí a mãe vai brigar, mas se eu tivesse feito tal, o extremo, não, mas nem isso, nem aquilo. O caminho do meio. Então falar em religião, falar em caminho de salvação, é sim falar em caminho do meio. Porque o que é o lado direito, o que é o lado esquerdo de um caminho? É só um ponto de vista. De onde eu estou, aquele é o lado direito e aquele é o lado esquerdo. Mas o verdadeiro caminho é o que eu estou trilhando, é o que eu estou traçando. Então a gente tem que buscar um caminho de equilíbrio. Porque sem equilíbrio, nada acontece. Como eu coloquei ele nesse texto inicial, pena que eu não consegui achar o autor. Então, vou pegar dois exemplos aqui de novo. A política sem amor te deixa egoísta. A fé sem amor te deixa fanático. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Comida sem tempero, ninguém quer. Comida temperada em excesso, meu Deus, vamos tudo ficar doente, olha o sal dentro do corpo. Tudo é uma questão de equilíbrio. E Jesus veio para mostrar esse ponto de equilíbrio. Que é possível, sim, viver nesse plano terreno e viver de uma forma em que o bem prevaleça, em que o amor prevaleça. Como que Jesus colocou isso? Não foi por palavras, foi por atitudes.
Ele não ficou trancado, erudito, num lugar, escrevendo a biografia dele ou deixando manuscritos para ter certeza que alguém depois iria ler. Foi para a rua. Ele conviveu com outras pessoas. Ele viveu desafios. Ele viveu situações difíceis também. Então, os atos dele nos mostraram isso. Quando ele fazia as preces, não era por repetição. Não era ficar ali um tempão falando a mesma coisa ou pegando um texto pronto de alguém. Mas era o sentimento dele elevado naquele momento, né? Ele estava naquele momento falando aquilo que ele sentia, pedindo e ao mesmo tempo agradecendo ao Pai numa determinada situação. Ele também não ficou deixando claro que a religião era o certo, o resto era errado. Meu Deus, né? Dai a César o que é de César. A gente vive a nossa religião lá fora, no nosso dia a dia, no desafio do trabalho, no desafio dos relacionamentos, no desafio da família. Ele não colocou o que era certo e o que era errado. Ele não condenou nenhuma religião. Ele apenas preparou e tentou mostrar para a gente que a gente tem que ter o coração pronto para receber Deus. Como eu disse, eu vou repetir, aqui eu estou usando a nomenclatura Deus, eu estou usando essas nomenclaturas porque nós somos espíritas. A nossa religião faz parte do cristianismo. Mas não vamos tomar isso como verdade única. Eu podia usar qualquer outra nomenclatura aqui. Tanto que o texto que eu vou usar daqui a pouquinho para ilustrar é assim. E como ter esse foco? Como estar na nossa religião e não perder o foco? Uma outra coisa que eu comentei numa palestra sobre religião, vou fazer um parêntese agora. A gente é tão egoísta, mas a gente é tão egoísta que a gente acha que religião é fast food, né? Isso aqui eu quero, bota uma pitada desse evangelho aí, ó. Esse negócio aí de ficar em casa no dia tal da semana, esse aí eu não quero não, isso aí tu tira. Isso ali, pode beber? Não, porque tem religião que não pode. Essa pode, então essa eu vou. A gente é tão egoísta que a gente quer que a religião se molde a nós. A gente sai procurando uma feira daqui a pouco de religião, onde a gente vai passando e vendo quem dá mais pela nossa presença. E não é por aí. A partir do momento que nós aceitamos, né, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma realidade social religiosa, nós temos que nos adaptar e ter a humildade de nos curvar aquilo ali, sim. Não estou dizendo que eu sou a favor de dogma, não é nada disso. Mas daí a gente achar que a religião tem que se moldar a nós, então eu vou à casa espírita enquanto eu não for contrariada. E se um dia eu entrar e a Adriana cobrar alguma postura minha, eu não venho mais. Ela está pensando que é quem? Para me cobrar. Aí eu vou para outra. Eu vou para aquela lá, porque naquela pode isso e aquilo. Mas se um dia eu pisei na bola, né? Dei uma esbarradinha ali e o pastor, ou seja quem for, fizer um comentário que eu achar que foi para mim, eu já não vou mais. Porque olha, não tem liberdade esse lugar. Então, a gente tá subindo tanto a cabeça, essa coisa de que hoje a gente tem conhecimento e achar que sabe o que é o livre-arbítrio, que a gente está ao ponto de achar que a religião se molda a nós. E não é por aí não. A gente tem que ter um foco. Como é que a gente vai manter o foco? Duas formas. Quando a gente está passando por uma determinada situação, quando a gente está em dúvida por uma questão, o que a gente pode tentar fazer no primeiro momento? Do que eu já li, do que eu já escutei, como será que Jesus agiria se fosse com ele? Fran, mas Jesus não tinha Facebook, Twitter, ninguém falou mal dele lá no Secret, não sei. A situação, como Jesus agiria se acontecesse isso com ele? Isso é focar. Isso é tentar querer fazer o caminho do bem. A outra situação, vamos nos colocar dentro da sociedade. Não preciso nem falar em Jesus na segunda situação. Mas será que eu gostaria que os outros fizessem para mim isso que eu estou fazendo para o fulano? Será que eu gostaria que o fulano nutrisse por mim esse sentimento que eu estou nutrindo por ele? Essa maldade, essa inveja? Será que eu não estou criando expectativa demais em cima do fulano? Eu gostaria que ele criasse essa expectativa toda em cima de mim? Então nós somos chamados o tempo todo a manter o nosso foco. E a religião ajuda a isso. Seja lá na igreja, no confessionário, seja aqui, no atendimento fraterno, numa conversa, a gente tem a possibilidade de pedir ajuda. E quando a gente aceita que o caminho não é nem para lá e nem para cá,
mas que tem uma forma de seguir dentro do contexto que a gente vive hoje, a gente está aceitando o caminho do meio. Se a gente aceita o caminho do meio, a gente aceita o caminho para seguir ao Pai. Eu trouxe um exemplo, né? Quando eu falei ali no começo da questão dos extremos, né? Inteligência sem amor faz a gente perverso. Eu falei que eu ia ilustrar com algumas questões, não só da doutrina espírita. E eu trouxe um texto que eu gosto bastante, talvez vocês conheçam, como que surgiu a expressão do caminho do meio. Foi Siddhartha que criou essa expressão. Buda, que não era budista, né? Durante 6 anos, Siddhartha e seus seguidores viveram em silêncio e nunca saíram da floresta. Para beber, tinham a chuva. Como comida, comiam um grão de arroz ou um caldo de musgo, ou as fezes de um pássaro que passasse. Delícia, hein? Abriu o apetite de vocês agora, fala a verdade. Estavam tentando dominar o sofrimento, tornando as suas mentes tão fortes que se esquecessem dos seus corpos. Então, fortalecendo a mente, não sentia fome, não sentia o frio, não sentia sede. Até que um dia, Siddhartha escutou um velho músico, num barco que passava ao longe, falando para o seu aluno: se você apertar demais essa corda, ela vai arrebentar. Se você deixá-la solta demais, a sua música não vai soar, o instrumento não vai tocar. E de repente, Siddhartha percebeu que essas palavras simples continham uma grande verdade e que durante todos estes anos ele tinha seguido o caminho errado. Se apertar a corda demais, ela arrebenta. Se deixar solta demais, ela não toca. Nisso, uma aldeã passava pelo local e ofereceu a Siddhartha a sua taça de arroz. E pela primeira vez em tantos anos, ele provou uma alimentação apropriada para o seu corpo. Mas, quando os ascetas viram o seu mestre banhar-se e comer como uma pessoa comum, sentiram-se traídos, como se Siddhartha tivesse desistido da grande procura pela iluminação. Siddhartha Gautama os chamou: venham, comam comigo. E os ascetas responderam: traíste os teus votos, Siddhartha. Desistiu da procura. Nós não vamos continuar te seguindo. Não podemos continuar com você. Enquanto eles foram se retirando, Siddhartha apenas disse: aprender é mudar. O caminho para a iluminação está no caminho do meio. É a linha entre os dois extremos opostos. E esse caminho do meio foi a verdade, né, que Buda descobriu e que Buda passou a ensinar. E permanece aí até hoje, né? Quem lê os ensinamentos de Siddhartha sabe disso. Ele ensinou aos seus discípulos que os extremos da vida deviam ser evitados, que o caminho do meio é a forma de chegar ao equilíbrio. E ele ensinou ainda que tanto o prazer extravagante ou a abnegação exagerada deveriam ser evitados. Ambos os extremos provocam sofrimento. As margens do caminho não são opostas por si mesmas. Tornam-se opostas em função do ponto de vista do caminhante. O lado direito e o esquerdo são os do caminhante, não os do caminho. Então eu peguei essa história dentro do budismo para ilustrar a questão dos extremos. E quantas vezes nós fazemos isso? Agora eu vou quebrar mais um protocolozinho e vou fazer um comentário de coisas que já aconteceram até comigo. Por acaso, porque a minha vida é muito perfeita. Quando a gente faz palestra, a gente não tem problemas. Ou mês que vem vai ter um monte de gente querendo fazer palestra. Estou brincando. Então, assim, às vezes acontece, né? Você comete um erro, você falha, você dá uma escorregada, né, na bacia ali. E aí, já aconteceu comigo de escutar assim: meu Deus, mas você é espírita! E você fez isso? Por isso que eu não acredito mais no espiritismo. Meu Deus, quantas pessoas devem ter desviado dessa casa, então? Muitas vezes a gente idealiza, a gente personifica alguma coisa em alguém e não o que ela realmente deve representar. Então nós buscamos exemplos, mas nós buscamos mitos. E aí tá aí, né? Qualquer pessoa que vá lá e cante uma música engraçadinha, tá todo mundo lá na porta do hotel, qualquer criatura com uma calça diferente, com cabelo de perturbado, a gurizada tá indo atrás. Por quê? Porque nós estamos fazendo o que os ascetas, para quem não conhece a expressão, são essas pessoas que abnegam, tá?
que se entregam ao extremo. Então, fica sem comer, fica sem beber, abre mão de coisas da vida, né? Coisas do nosso corpo físico, acreditando que é isso que vai ligar a um ser maior. E aí, a gente vê isso, né? Quantos ascetas aí no nosso dia a dia? Ah, mas então se o fulano que fez isso, então, meu Deus, nem vou nessa religião. Sendo que o nosso olhar deveria ser justamente o oposto, né? Puxa, olha como não é fácil. Mesmo a pessoa que está ali, que está buscando todos os dias, também tem dificuldade. E ela continua indo ali. Então, se ela teve essa dificuldade e ela continua indo, então eu também vou continuar. Porque eu também posso conseguir. Tudo é uma questão de mudar o nosso olhar. Quando a gente fala de caminho do meio, é importante lembrar que no Espiritismo a gente condensa, né, os mandamentos num só. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, Deus sobre todas as coisas, mas você enxerga Deus no próximo. Então, quando a gente fala da ação no Espiritismo, é a caridade. E aí Chico Xavier deixou, entre tantas, né, mensagens, uma mensagem que diz assim, que tem muito a ver com essa questão do caminho do meio. No Espiritismo, né, o que a gente tem que lembrar? Que o Espiritismo visto, ele pode ser só um fenômeno. Teve o seu momento, né, das mesas girando, teve. Então, era a forma de atrair as pessoas para um pensamento novo, para uma nova forma de vida. Mas se ficasse só naquilo, só no que é visto, não seria uma religião, seria só um fenômeno. O Espiritismo ouvido pode ser apenas consolação. Agora eu vou puxar a orelha. Então eu venho toda quarta para casa espírita. Ai, numa quarta eu escutei o Zezinho, na outra o Guinho, na outra o Luizinho, na outra... Peraí, vocês vão passar quantos anos só vindo aqui ouvir a gente falar? Vamos trabalhar, né, gente? Porque se a gente ficar só escutando, é uma consolação. É o conselho da tiazinha mais velha, é o conselho da vizinha. Não é para isso que a gente precisa de religião, não. Ouvir faz parte, mas não é a única forma. O espiritismo vitorioso pode ser somente festividade. O espiritismo estudado pode ser apenas escola. Então eu leio vários livros, mas eu fico só ali na minha leitura. Então eu tenho conhecimento. Tenho muito conhecimento. Mas é a prática desse conhecimento. O espiritismo discutido pode ser apenas um sectarismo. Se ele for interpretado, ele pode ser apenas uma teoria. Propagado pode ser somente uma movimentação. Sistematizado fica sendo apenas uma filosofia. Observado pode ser somente ciência. Meditado, apenas uma doutrina. Sentido, somente uma crença. Quando que ele vai se tornar uma religião? Quando a gente vê, ouve, agradece, estuda, discute, interpreta, observa, sente e aplica na nossa vida. Quando eu aplico tudo isso, aí sim, a minha religião é o Espiritismo. Senão eu sou um aluno ouvinte de quarta-feira. Venho aqui escutar umas coisinhas legais. Falar em religião significa, como já diria o apóstolo Paulo, né? Chico cita bastante Paulo nas suas obras, trabalho, solidariedade e tolerância. E o último, né? Sensacionalmente difícil. Então nós temos que aplicar. Como é que eu trabalho a religião? Exercitando o amor. Seja através da tolerância, da paciência, seja através da solidariedade, da ação, de olhar para o meu próximo e encontrar alguém que eu posso colaborar, que eu posso ajudar. Aí eu estou realmente fazendo a fé ser consoladora. Aí a gente vai brilhar na luz. Uma outra coisa importante, né? Que a gente tem que lembrar quando a gente fala de religião. Se eu estou buscando um caminho do meio, eu estou buscando um caminho de amor. Eu já falei isso em algumas outras palestras. Devemos vir para cá, seja na quarta-feira, no sábado, sim. Mas a gente tem que aplicar. Eu não vou deixar minha casa pegando fogo para vir para a casa espírita. Eu não vou deixar minha família se matando para vir para a casa espírita. Ou, tá tudo tranquilo, eu vou para a casa espírita. Eu não vou sair daqui e ali na esquina pegar o celular e ligar para fulana e dizer, meu Deus, né? Tudo que ela falou hoje era para você e você não estava lá. Perdeu tempo hoje. Foi ontem que a Rô pediu para mim do que ia ser o tema, eu falei, Rô, eu tava na rua, né? Ela me chamou no Face e falei, Rô, eu vou chegar em casa, vou terminar de estudar
E a hora que eu terminar de estudar, eu te digo o tema. Para toda quarta-feira que eu venho, última quarta-feira do mês, tirando aquela vez ali que eu fiz a trilogia, olha que chique, né? Uma trilogia sobre o amor, eu geralmente deixo de 2 a 3 temas separados. Então hoje, por exemplo, eu saio daqui, já vou dar uma fuçadinha nos últimos livros que eu li, separo uns 2 ou 3 temas. Na semana da palestra, eu escolho. Por quê? Porque eu tenho fé, eu acredito que eu rezando bastante antes de dormir e tudo mais, eu vou escolher aquele tema que de repente vai ser o mais gostoso ou que a gente mais precisa escutar, inclusive eu. Né? Inclusive eu. E por que isso acontece? Porque a gente tem que ter, no caso, né? Porque aconteceu comigo e acontece com vocês. Porque a gente tem que ter a humildade de querer aprender. E se a gente tem a humildade de querer aprender, a gente também tem que ter a força de querer exercitar. Porque só vir aqui e olhar não adianta nada. A gente tem que aplicar. Chico Xavier é o nosso grande exemplo hoje, por quê? Porque ele viveu o Espiritismo acima de qualquer coisa. Para quem não leu muitas obras, pelo menos assista alguns filmes dele, né? Vai ver que ele era uma pessoa interessantíssima. Ele não era um velhinho, coitadinho, gagazinho, sentadinho pra gente lá dar a bênção. Vamos parar de idealizar, né? Que as pessoas têm que ser ali, ou é anjo ou é demônio. Esse é um tema também que eu estou pensando para as próximas, anjos e demônios. Vamos parar de idealizar, né? Chico era uma pessoa interessantíssima. Ele era de uma sabedoria maravilhosa. Ele era vaidoso. Ele não queria sair de casa sem botar a peruquinha dele lá, mesmo ele não se enxergando direito. Ele queria ter certeza que ele estava bonito para sair de casa. Ele teve medo de morrer quando deu turbulência no avião. E ele deixou de ser esse ser iluminado, esse ser maravilhoso, porque ele tinha essas pitadas de vaidade, porque ele tinha a sua pitada de medo? Não. E por que ele foi um ser maravilhoso? Porque na maior parte, só para ele pensava em incluir alguém naquilo. Fosse o gato que ele criava, fosse as formigas do quintal da casa dele, fosse um vizinho, fosse alguém que pedia ajuda. Então a gente não precisa ficar idealizando, né? Transformando, né? Meu Deus, o pessoal morre vendo tudo santo, é uma coisa incrível. A gente não precisa fazer isso. Esse não é o caminho. O caminho é no meio, é o equilíbrio. É vir a doutrina, mas estudar também a doutrina e aplicar também a doutrina. É cometer falhas? Sim, é assim que a gente aprende. Mas é tendo a humildade de pedir perdão, é tendo a humildade de recomeçar e tendo a persistência de não cometer a mesma falha. Não vir aqui pedir ajuda, olha, eu quero uma ajuda, eu quero fazer uma apometria, que está acontecendo isso na minha casa. Eu quase matei meu marido, sabe? Acho que tinha um espírito em mim, possesso, eu quase matei meu marido, vamos fazer uma apometria. Aí vem, ouve a palestra, faz a apometria, sumiu. Daqui 4 meses, acho que o espírito possesso veio de novo, quase matei meu marido de novo. Se a gente não trabalhar a nossa fraqueza, a gente vai cometer os mesmos erros sempre. Mas eu comecei a vir na casa espírita, parece que minha vida desmoronou. Meu Deus, foi começar a organizar toda quarta-feira para vir, parece que começou a dar tudo errado. Minhas amigas já não são mais tão minhas amigas, meu patrão implica comigo, minha mãe brigou comigo, meu namorado, né? Por quê? Porque você colocou uma plaquinha na espiritualidade dizendo que você quer aprender. A tia Dani costuma dizer que você colocou uma plaquinha escrita "Estou pagando contas". Então, para todo mundo que devia vai aparecer, né? Bota uma plaquinha dessa na sua casa para você ver. Até o vizinho que prestou 20 centavos um ano atrás vai bater na porta. Então, pensa nós na espiritualidade com a nossa plaquinha. Quero aprender. E como é que a gente aprende? Com desafio. Então eu não vou na casa espírita já não. Vou aproveitar mais uns 4 anos. Aí depois eu vou, né? Depois começa a aparecer os desafios. Não, porque quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Se nós temos a capacidade físico-motora de vir até aqui, a capacidade intelectual de ouvir e de ler, e se nós temos uma capacidade de raciocínio e de sentimento, a gente tem que aplicar. Então não vamos ficar procurando a religião ideal, não vamos ficar procurando um mito, uma pessoa para ser o exemplo, seja na casa espírita, seja em qualquer lugar, seja na igreja, seja em algum templo, não importa. Não vamos procurar isso.
Mesmo Cristo teve medo. Meu Deus, gente, vamos ler o Evangelho. Ele também teve um momento de medo. Ele também pediu força ao Pai. Ele também pediu para afastar aquele sofrimento. Então, se ele, um ser tão iluminado, que veio sabendo que o caminho dele não ia ser fácil, também teve o seu momento de medo, como o corpo humano que ele estava aqui naquele momento, nós também podemos ter. Vamos parar de ficar procurando uma receita. Eu quero o caminho da salvação. Eu não vou mais na casa espírita porque eu perguntei 3 vezes uma coisa lá e ninguém soube me responder. Eu queria perguntar para o Google. A gente não vem aqui para perguntar uma receita. O que eu faço para melhorar isso? O que eu faço? Não. A gente vem para aprender, para limpar, serenar o nosso coração, e daqui a pouco a gente mesmo consegue a resposta sozinho. Sozinho entre aspas, né? Vocês sabem que tem toda uma inspiração, mas enfim, vamos usar essa palavra, sozinho. Porque a gente permitiu ver a possibilidade. A gente se permitiu mudar. Vou pegar ali as palavras de Siddhartha. Aprender é mudar. Não é ouvir a casaca, não é o troca de lado, não é o sem opinião, não é isso. Quando você tem aprendizagem, quando você busca ser alguém melhor, você vai sair da tua zona de conforto e vai querer ser alguém melhor. Eu encontrei um texto de Alexandre Paredes, que não é sobre o budismo, nem sobre o espiritismo, nem sobre o catolicismo, mas que eu vou usar para encerrar a minha palestra de hoje, né? Só quero relembrar aquilo ali que eu falei antes, bem rapidinho. Que aprender é mudar, que ser flexível é ter aprendizagem, que sempre existe um caminho do meio. E não é do meio que não é para lá, não é para cá. É do meio porque eu estou acreditando que aquele é o caminho. A direita e a esquerda é tudo muito relativo, depende de onde eu estou indo. Eu não tenho que buscar o que está em volta, eu tenho que buscar onde eu quero chegar. Se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero ter uma vida mais feliz, se eu quero desenvolver a bondade no meu coração, esse vai ser o meu caminho. Não importa o que aconteceu à minha direita, o que aconteceu à minha esquerda. A gente às vezes tem que ser meio egoísta também, porque a gente não pode obrigar todo mundo a ir pelo mesmo caminho que a gente. E amar é respeitar o momento de cada um. Então muitas vezes você optou por um caminho que o seu esposo não optou, que a sua mãe não optou, que a sua melhor amiga não optou. Você vai se separar deles? Você vai se afastar deles? Não. Olha lá, Cristo era societário, ele veio para viver no meio das pessoas. Você vai achar uma forma de conseguir continuar no teu caminho, continuar na tua busca, mas sem obrigar o outro a estar nela. Até porque alguém tem que estar forte nessa história. Então, se uma hora essa pessoa precisar, você vai estar ali. E eu vou encerrar com essa mensagem, então. O caminho do meio. Ser justo, mas com amor. Amar, mas sem aprisionar. Amparar, mas sem fazer pelo outro o que ele deve fazer por si mesmo. Ajudar, mas sem tirar do outro o direito de escolher o seu próprio caminho. Perdoar, mas sem ser conivente com o mal. Esquecer o mal, mas sem ser indiferente a ele. Ser pacífico, mas não passivo diante dos acontecimentos. Cultivar a não violência, mas sem violentar a si mesmo para isso. Lutar com coragem, mas aceitar a derrota como parte das experiências da vida. Ter coragem de enfrentar os próprios limites, mas também de reconhecer as suas próprias fraquezas. Servir ao dever, mas sem ser oprimido por ele e sem escravizar-se a coisa alguma. Viver com prazer, mas não viver em função dele. Ser simples e humilde, o que não significa andar mal vestido ou descuidar-se de si mesmo e do seu corpo. Conservar puro o coração, o que não significa esconder de si os próprios sentimentos. Crer em Deus, mas sem atribuir a Ele aquilo que nos compete. Cultivar a fé, mas sem abdicar da razão. Caminhar com equilíbrio, eis o nosso maior desafio. Sem equilíbrio tombamos sempre, para um lado, para o outro lado.
Algumas palavras caminham juntas: amor, sabedoria, bondade, justiça, sentimento, razão. Quem vai fazer o equilíbrio nessa caminhada somos nós mesmos. Quem procura receita, quem acha que vindo na casa espírita vai ter um manual de como viver na harmonia, de como viver o amor de Cristo, de como viver a felicidade, errou o endereço. E não adianta daí não vir na quarta que vem, porque vai errar o endereço aonde for. O caminho está dentro da gente. Quem vai torná-lo mais tolerável ou menos tolerável somos nós, porque as dificuldades virão. Cabe a nós escolhermos como é que nós vamos olhar para elas e como é que nós vamos superá-las. Boa noite a todos. Fiquem todos no amor de Cristo. Que a gente possa hoje mais uma vez sair daqui melhor do que nós entramos. Que a gente possa serenar o nosso coração para receber a energia do passe. E que a gente possa pedir ao nosso Pai que não só no momento do passe, mas quando a gente sai aqui de dentro, que toda a energia boa que a gente conseguiu aqui, que toda a radiação boa que veio para nós, a gente também tenha a bondade de dividir com todos aqueles que passam pelo nosso caminho. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.